Olá, tia Sueli apresenta o reino vegetal. Hoje nós vamos falar sobre o reino das plantas. As plantas, elas são seres vivos muito importantes para a vida no nosso planeta. Elas deixam os ambientes mais bonitos, elas deixam o clima mais agradável, né? Nos proporcionam sombra e frescor quando está muito quente. E também elas servem de alimento e de abrigo, de casinha para outros animais, para os pássaros, para os macaquinhos, para vários tipos de animais. As plantas também são seres vivos. Por quê? Porque elas também nascem, elas crescem, elas se reproduzem e elas morrem. Para viver, assim como nós, as plantinhas precisam de água, de luz, não é? Que é a luz solar, de espaço suficiente para ela se desenvolver e de terra apropriada, terra boa. Assim como existem vários tipos de animais e de habitats para os animais, também existem para as plantas. Existem as plantas terrestres, que são aquelas que vivem na terra, como por exemplo rosa, que é a roseira, né? A margarida, o godoeiro, laranjeiras e muitos outros. Tem as plantas aquáticas, que são aquelas que vivem na água, como, por exemplo, a Vitória Régia, ou então as algas marinhas também. E tem as plantas aéreas. Essas plantas aéreas, elas não voam não, tá? Elas vivem no tronco de outras vegetais, de árvores, ou vivem nas paredes ou nos buraquinhos das rochas, como, por exemplo, a orquídea e alguns tipos de samambaia. Assim como os animais, as plantas também têm partes, não é? Então, vamos falar sobre as partes da planta. A primeira parte é a raiz. A raiz, ela serve para fixar, para prender a planta no solo, ou na parede, ou no buraquinho da rocha. E ela serve também para retirar do solo a água e os sais minerais que a planta precisa. O caule ou tronco. Tronco é quando é mais grosso, caule é mais fino. Ele serve para sustentar, para prender as folhas, as flores e os frutos. E ele também serve para transportar a água e os sais minerais e outros alimentos para todas as partes da planta. Ele funciona como um cano, né? Vai levando a água, os sais minerais e os alimentos. As folhas. As folhas, elas são responsáveis pela respiração e pela transpiração da planta. Transpirar é suar, a planta também sua. E ela também produz o alimento por um processo chamado fotossíntese. Com a presença da luz solar, ela produz o próprio alimento. É o único ser vivo que produz seu próprio alimento. E por que as folhas são verdes? Elas são verdes por causa de uma substância chamada clorofila. As flores é por onde a planta se reproduz. Elas são os órgãos reprodutores das plantas. Nós temos folhas que têm os genes masculinos e os femininos, tá? E as flores também podem dar origem aos frutos e às sementes que darão origem a novas plantas. Os frutos, eles guardam as sementinhas que vão dar origem a uma outra plantinha igual. E também eles servem de alimentos para todos os animais. Agora que nós já conhecemos um pouquinho sobre os vegetais, sobre as plantas, vamos fazer as nossas atividades do livro de ciências, das páginas 36 e 37. Bons estudos!